Paz do Senhor, irmãos. Vamos lá. Nós já vimos aí os benefícios da obra da cruz. Entramos agora nos resultados de uma vida de cruz, né? Página 19. Eu vou retomar aqui rapidamente. O texto aqui é Mateus 16, 24 e 25, palavras do Senhor Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. A partir desse texto aqui, nós vamos trabalhar os resultados de uma vida de cruz, isto é, uma vida crucificada, né? Paulo diz aos Gálatas que nós estamos crucificados, em Romanos também, crucificados com Cristo, né? Isto é, uma vida totalmente ligada a Cristo, seguindo o seu exemplo, né? Tendo Ele como a nossa referência, tá? E um dos resultados desta vida crucificada é a santificação. Aliás, nós trabalhamos um texto de 1 Pedro, nós vamos voltar lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Você encontrou? 1 Pedro, do 13 ao 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Uma vez que nós somos santos na nossa posição, né, já falamos sobre isso, Pedro não está falando desta santidade da nossa posição em Cristo, tá? Ele está falando aqui da santificação. Isto é, a partir da nossa nova vida em Cristo Jesus, o nosso procedimento, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso viver diário vai revelar agora, ou deve revelar, o caráter de Cristo. Logicamente que isto é um processo, né? Nós entramos aí aquele velho dilema, né? Uma vez que é um processo, às vezes nós não nos parecemos tanto com Jesus em algumas atitudes, né? Em outras nós nos parecemos. E esse conflito, ele é constante, né? O importante é que a gente esteja avançando. Então nós não temos que nos frustrar ao ponto de desistirmos ou de acreditarmos que não há solução, tá? E nem ir para um outro extremo, porque agora estamos em Cristo, nossa posição de santo, e também vivemos de qualquer forma. Mas há um equilíbrio aqui, tá? E entender que a partir da nossa vida em Cristo, nós estamos nesse processo de transformação. Isso é uma verdade. E se você não crer nisso, vai ser difícil para você vencer obstáculos e barreiras que se levantam à medida que você está caminhando. Você tem que entender e compreender e crer e viver a partir dessa verdade, uma vez que você está em Cristo. Então há um processo aí de transformação, de aperfeiçoamento. Isso é obra do Espírito de Deus. Nós participamos disso, sim. Nós participamos com nossas decisões, com nossas escolhas, com nossa prática de vida. Nós participamos, isso está muito claro na palavra de Deus. Não é só o Espírito que trabalha. Não é uma obra soberana. Aliás,
É uma obra soberana, mas no sentido de que Deus trabalha na sua soberania, mas aliado à nossa disposição, à nossa vontade, à nossa escolha, à nossa rendição a Ele. Tá? Então Pedro, que está colocando aqui, é esse processo de santificação, porque quando ele diz, sede santos em todo o vosso procedimento, isso primeiro porque é uma ordem, e que essa ordem vem de Deus, amém? Não é uma opção. Tá? Nós sermos santos em nosso procedimento não é uma opção, é uma ordem divina. Toda ordem divina agrada a Deus. Tá? E ao obedecermos, nós estamos agradando ao Senhor quando o fazemos de todo o nosso coração para a glória de Deus. Quando Ele ordena, é porque é possível nele e através dele nós obedecermos. Ele não vai nos ordenar algo que nós não possamos nele fazer, realizar. Então nós podemos contar, né, com o seu trabalhar, com o seu agir, com o seu operar em nossas vidas. Partimos desse princípio. E falamos aqui que esta santificação, ela passa pela questão da mente, né? Ele inicia assim, cingindo o vosso entendimento, né? Que é justamente preparar o entendimento, ou disciplinar o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, disciplinar os nossos pensamentos, ocupar a nossa mente com aquilo que realmente vai nos ajudar na nossa santificação. E também a sobriedade, tá? Que é o equilíbrio mental, que é a capacidade de agir com equilíbrio, né? Mas não somente isso, a expectativa na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, a expectativa de adentrarmos na eternidade, estarmos para sempre com o Senhor. Isso também trabalha na nossa santificação. Tá? Se existe um lado, um extremo, de que algumas pessoas na vida cristã só se ocupam com a vida de Cristo, parece que o cerne, o centro da vida cristã é a vinda de Cristo, é estar no céu, né? Para mim mais isso parece um escapismo, né? A grande maioria dessas pessoas, elas querem simplesmente sair desse mundo, porque o mundo está cada vez pior, né? Então elas querem sair daqui para o céu, tá? Na verdade, o propósito não, ou a intenção, a motivação não deve ser essa, né? Nós vamos ser tirados daqui no momento certo, mas enquanto estivermos aqui, né, devemos viver a nossa vida cristã e esperar a vinda de Cristo. Existem outros aspectos da vida cristã que devem ser levados em consideração tanto quanto, e um deles é a nossa santificação, né? O processo de transformação, sermos semelhantes a Cristo e termos essa expectativa, né? Agora, por outro lado, existem pessoas que nem se preocupam, não falam, não dizem nada a respeito da vinda de Cristo. Parece que estão vivendo aqui como se Cristo nunca fosse voltar. Então, às vezes, nós precisamos lembrar que Ele está voltando para buscar a sua igreja. E Ele vem para buscar a sua noiva. Então, nós temos que ter essa expectativa, esperar nisso. Por isso, porque esse dia está chegando. E tudo isso passa nos ajuda na nossa santificação, né? A expectativa no que está por vir, né? E aí ele fala o seguinte no verso 14: como filhos da obediência, né? Isto é, nós estamos agora aptos para obedecer pelo novo coração que recebemos, né? E o Espírito habitando em nós. Ele diz assim, ó, não vos amoldeis, olha só, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, tá? Ele está falando da velha vida, a moldar-se aqui, se conformar, né? A mente, o caráter, né? O padrão de vida, né? Não vos amoldeis as paixões que antes governavam as nossas vidas antes de Cristo, quando nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Significa que isso é possível acontecer se nós não nos posicionarmos e não buscarmos um crescimento na nossa santificação. Porque não existe um meio termo, ou nós estamos crescendo ou nós estamos retrocedendo. Ninguém fica parado, ninguém fica inerte nesse processo aqui. Ou crescemos, avançamos, ou retrocedemos. Então Pedro está dizendo que nós não temos que nos amoldar, voltar ao velho padrão, manter o nosso padrão em Cristo, de uma vida de obediência, tá? Aí diz assim, pelo contrário, que segundo é santo aquele que vos chamou, e esse é a nossa referência, ele é a nossa referência, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, Pedro está dizendo que a santificação, ela trabalha a partir da disciplina da mente, né? De uma mente equilibrada, né? De uma expectativa na vinda do Senhor Jesus Cristo,
de não seguirmos, não imitarmos, não nos voltarmos ao velho padrão que tínhamos antes, mantermos o nosso padrão na nova vida em Cristo Jesus, e então o nosso procedimento, o nosso comportamento. Vem da verdade, nós podemos dizer que Pedro está chamando aqui para uma reflexão. Como é que eu tenho andado? Como é que eu tenho me comportado? As minhas ações, as minhas reações no meu dia a dia, elas estão corroborando para a minha santificação ou estão trazendo prejuízo? Porque santificação não é uma coisa mística só, irmãos. Aquela coisa sobrenatural. É também porque é da ação do Espírito. Mas nós estamos participando nisso. Quer dizer, eu preciso me deixar ser trabalhado, né? E fazer aquela oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu preciso analisar, parar e ver como é que eu tenho tratado a minha esposa, meu filho, meus familiares, meus irmãos em Cristo, né? Quais são as minhas reações quando as coisas não acontecem como eu planejei, como eu gostaria que fossem? Quais são as minhas reações quando alguém me ofende, alguém me critica, né? Comete uma injustiça comigo, né? O que brota no meu coração? Quais são os pensamentos? Quais são os desejos, né? Quando eu recebo uma proposta, né, um incentivo, ou tenho uma oportunidade de transgredir a palavra, de quebrar um princípio, qual a minha postura, né? Quando eu transgrido, quando eu peco, qual que é o meu posicionamento, qual que é o que está no meu coração? Eu me entristeço, eu me arrependo e me volto para Deus, né? Eu fico me justificando. Quer dizer, tudo isso deve ser levado em consideração nesse processo de santificação. Tem que pensar nisso, né? Hoje eu estou melhor do que ontem, ou estou a mesma coisa ou piorei, né? Quer dizer, esse tipo de reflexão, de pensamento, com a ajuda do Espírito Santo, que diz o texto sagrado: examine-se o homem a si mesmo. Isso não é só na hora da ceia, não, irmãos. Porque eu cresci num ambiente em que o culto da ceia era o culto dos cultos. Então, eu podia fazer tudo nos outros cultos, mas o culto de ceia eu tinha que vir preparado. Não sei se você cresceu nessa cultura assim. O culto de ceia era, né? Se qualquer coisa, o fogo descia, era consumido na hora. Os outros cultos, é culto, né? Mas o culto de ceia, é lógico que o ministrar da ceia tem todo um diferencial, a gente não nega isso, mas o fato é, irmãos, que nós não podemos limitar essa realidade, né, a um ritual, a um culto. Nós temos que trazer isso para a realidade do nosso dia a dia, tá? Já a gente vai ver sobre isso e vai ver que a coisa é bem mais abrangente. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Tem mais dois textos aqui, dois textos que eu gostaria de ver com os irmãos ainda nessa questão da santificação. Alguém abra para nós lá em 1 Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo, deixa eu ver qual que é o primeiro versículo aqui. Sim. Versículo 3 e versículo 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e versículo 7. Alguém? Ok. Percebam aí, que primeiro o texto está dizendo que esta é a vontade de Deus. Deus também tem vontades a nosso respeito. Assim como nós apresentamos diante de Deus nossas vontades em oração, né? Deus tem vontade. E uma delas é a nossa santificação. Isso é vontade de Deus, é querer de Deus para nós. Tá? E não somente isso. Ele diz o texto aqui, em segundo lugar, que Deus nos chamou. É uma vocação. Fomos vocacionados para uma vida de santidade. Então é a vontade de Deus
E é uma vocação, Deus nos chamou para isso. Ele nos tirou da imundícia, da imoralidade. O texto aqui, ele está se referindo especificamente a pecados sexuais, tá? É a imoralidade sexual. Ele trabalha muito essa questão aqui, do versículo 1 ao versículo 8, tá? E aí Paulo escreve inspirado, dizendo, olha, a vontade de Deus é a nossa santificação, que nós vamos nos abster de toda imoralidade, de toda prática sexual ilícita, tá? Mas não somente isso, nós fomos chamados não para a impureza, para a imoralidade, nós somos chamados para a santificação. É um chamado do Senhor para as nossas vidas. E nós precisamos responder esse chamado verdadeiramente debaixo da graça do nosso Deus. Está me vindo à mente aqui um texto, não sei se... deixa eu ver se eu lembro dele, que eu não anotei, mas está me vindo aqui. É um texto que fala sobre nós aperfeiçoarmos a nossa santificação no temor do Senhor. Eu acho que é Coríntios, 1 Coríntios, eu acho. Bom, de qualquer forma, é um texto também que serviria aqui, mas como eu não estou lembrando desse texto, mas esses aqui são suficientes. É um chamado, é uma vocação e é vontade de Deus a nossa santificação. É o seu desejo de Deus. Portanto, deve ser o nosso também, e nós devemos responder, tá? Aqui na revista diz assim, santificação. Na Bíblia a palavra santificação significa separação, ser separado daquilo que é comum. A santificação é um longo processo que começa na regeneração, prossegue por toda a vida cristã e se completará na eternidade. Ela opera em nossas vidas por estarmos cheios do próprio Cristo, aquele que é santo. É a presença do Espírito em nosso espírito que produz a perfeita santificação. Vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Aqui está com Deus, mas vou colocar com Cristo aqui, tá? Santificação é isso. É nos parecermos com Ele pela obra do Espírito de Deus, né, no nosso proceder. Amém? Então vamos lá. Já que ninguém tem nada para falar aí, né, nós vamos avançar. O segundo resultado aqui é a transformação. A transformação. Alguém abra para nós aí em Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Um texto conhecido. Isso, 12:2. É isso aí mesmo. Tá? Percebam aqui que ele inicia com uma ordenança, uma negativa, né? Depois de uma positiva aqui, ó. Não vos conformeis. Conformar aqui é a mesma ideia de Pedro lá. Tá? Não vos amoldeis. Não entrar no padrão, no molde, no que está sendo apresentado. E como é que eu faço isso? Me transformando pela renovação. É interessante aqui porque conformar e transformar são mudanças. O conformar-se ali é mudar exteriormente. Eu vou me conformar a um estilo, a um padrão, mas apenas de forma exterior. É como se eu fosse trocar de roupa, como se fosse colocar uma roupa para cada situação, né? Que vai se adequar a cada situação. Então é uma mudança apenas externa, não é uma mudança interna, mas é uma mudança. Eu vou me conformar. Está todo mundo andando dessa forma, vivendo dessa forma, então eu vou me conformar, vou seguir esse padrão. Agora, quando ele usa a palavra, mas transformai-vos, ele usa a palavra metamorfose. Essa palavra é a mesma que é usada pelo evangelista Mateus na transfiguração de Jesus. Quando Jesus foi transfigurado, lembra desse texto? Ele foi transfigurado, né? Estava lá orando e de repente a glória do Senhor, né? Ele foi glorificado, aquela coisa toda. Aquilo ali é uma transformação, uma metamorfose, isto é,
Na verdade, Jesus manifestou a sua essência, ele exteriorizou a sua essência. E é o que Paulo está falando aqui. Transformai-vos pela renovação é exteriorizar uma realidade interna. Ora, se estamos em Cristo, transformai-vos pela renovação é o que? Exteriorizar a pessoa de Cristo que habita em nós. É disso que Paulo está falando. Essa transformação. Agora vejam só que ele mais uma vez aqui, e o Novo Testamento usa muito essa questão, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Opa, maravilha. Cita para nós aí. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. O texto que eu falei para vocês, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Lembrando que temor é reverência, é devoção, e obediência. Isso é temor, reverência, devoção, e obediência. No temor do Senhor, por temer a Deus, nós vamos aperfeiçoar a nossa santificação. Quer dizer, por que eu vou me comportar dessa forma? Por que eu vou agir assim? Porque agrada a Deus, porque glorifica o Senhor, porque eu temo ao Senhor, porque eu amo ao Senhor. E isso dá sequência aos demais resultados de uma vida que está crucificada. Obrigado pela referência e lembrar para nós, a nos ajudar. Muito bem. A transformação aqui, então, é justamente essa, e passa também por essa ideia muito clara, de uma renovação. E essa renovação, é uma completa mudança, uma restauração da nossa mente. E ele vai dizer assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o propósito aqui para nós experimentarmos, vivenciarmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ok? Então, e qual que é a vontade de Deus? Uma delas é a nossa santificação. Então, essa transformação, preste atenção, ela não pode acontecer só no nosso comportamento. Ela deve resultar de um entendimento, de uma compreensão das Escrituras iluminadas pelo Espírito de Deus na nossa mente. Não podemos simplesmente imitar um comportamento cristão, um linguajar cristão. Esse comportamento, essa postura, deve resultar de uma mente renovada. Porque senão o que acontece? Não é verdadeiro, é uma questão de tempo e vai ruir. Exatamente. Entendeu? E traz prejuízos seríssimos. Seríssimos. Para o nosso psique, para o nosso homem interior. Por quê? Porque eu estou me comportando a partir de um princípio que não está estabelecido na minha mente. Eu estou imitando, não estou sendo eu mesmo. Exatamente. E aí está o âmbito da ordenança. Imperativo. Agora, interessante aqui que mas transformai-vos, está ali, o verbo é se deixe transformar. É se render e se deixar ser trabalhado, moldado, lapidado por Deus, nesse processo de transformação. Então Deus vai usar, Deus vai usar a oração, a palavra, o sofrimento. Tem gente que pensa que o sofrimento é só porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tendo de bom ânimo Deus venceu o mundo. É uma realidade, o mundo, esse lugar é um lugar de sofrimento. Mas Deus usa o sofrimento para trabalhar na nossa santificação também. Jejum, as práticas, as práticas piedosas, oração, jejum, meditação, comunhão com os irmãos.
Enfim, essas práticas piedosas, elas não podem ser um fim em si mesmas, mas devem ser um meio para realmente alcançarmos aquilo que, ou vivenciarmos o que o Senhor tem para nós, debaixo da graça divina, ok? Então, essa transformação significa uma substância mudada em nossa natureza e forma. É uma mudança na natureza interior que causa uma mudança na forma, no exterior. A transformação é o resultado da santificação que modifica o caráter do homem, alterando suas atitudes. É pela transformação que pensaremos, amaremos, escolheremos e agiremos segundo Cristo. Só seremos semelhantes ao Senhor em nossa vida prática quando o nosso interior for transformado por Cristo, manifestando essa transformação em boas obras. Então, esse é um dos resultados de uma vida que está realmente crucificada, que está levando a sua cruz. É interessante porque o texto básico que nós lemos lá de Mateus, quando Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz. O texto sagrado fala que quando Jesus, depois de ser açoitado, ele tomou a cruz publicamente, ele carregou a cruz. Então, publicamente, ele estava declarando que estava caminhando para a morte. Então, o que é levar a cruz? O que é uma vida crucificada? Declarar publicamente que nós estamos mortos para o mundo, para o pecado, para nós mesmos e vivos para Deus. Isso é levar a cruz. Morrer para os direitos. Eu tinha um negócio no seminário que a gente ouvia muito isso de um dos professores lá, que os professores têm as características peculiares, cada um tem, e um deles repetia muito isso: você tem que morrer para o direito. E eu ficava doido com aquele negócio, sabe? Mas justamente eu precisava ser trabalhado, porque geralmente com aquilo que nos irrita é justamente o que nós precisamos ser trabalhados, geralmente é assim. Então eu ficava doido com aquele negócio: você tem que morrer por direito. Mas eu estava certo, então morre por direito, abre mão, isso é cruz. Eu ficava louco com aquele negócio, cara. Sim, porque às vezes nós estamos com a razão e perdemos a razão em luta da razão. Você está entendendo ou não? E aí não vivemos a cruz. Eu tenho direito, eu fui enganado, fui ludibriado, eu tenho razão naquilo. E eu vou lutar pelos meus direitos. E não está errado lutar pelos direitos. O errado é quando essa luta pelos direitos governa a nossa vida. Você está entendendo isso ou não? Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. É terrível. Só pela graça, pela ação do Espírito de Deus em nós. Porque já não tendo direito, eu pelo menos já não tendo direito, eu já sou doido. Extremamente desafiador, obrigado, grande será o teu galardão. Extremamente desafiador para cada um de nós. Você já passou por uma situação como essa de, eu vou ter que abrir mão, Deus, Senhor, mas eu tenho direito, Senhor, eu estou na razão, e Deus falou, fica calado, não faz nada, é melhor você perder. Já viveu uma situação assim ou não? Meu Pai do céu, é terrível. Aí você vai entender que o reino de Deus, ele nos leva a viver os paradoxos. No reino de Deus, para você perder, para você ganhar, você tem que ir. Para você ter vida, você tem que ir. Esse é o Evangelho. Me diga um outro segmento religioso que ensina isso. Com o propósito de glorificar a Deus, de trabalhar no mais profundo do nosso ser. Porque aí você imagina assim, Jesus tomou uma cruz, ele cometeu o pecado? Não, porque ele estava levando a cruz. Porque sofreu. Por amor, é verdade, por amor.
Era propósito de Deus, sim. Mas estava certo. Quem tinha que levar aquela cruz? Quem tinha que levar aqueles açoites? Quem tinha que carregar aquela coroa de espinho? Quem tinha que ser crucificado naquela cruz? Não ele. Mas ele veio para isso. Então você começa a dimensionar essa realidade de uma vida crucificada, trazendo para a nossa realidade. Né? Às vezes eu converso algumas coisas com o Daniel, e eu explico para ele: filho, mas você tem que fazer o que é certo, mesmo que você perca. Ele diz: mas não é justo. Não é justo mesmo. Mas às vezes, mesmo sendo justo e correto, você vai perder. Você diz que a crucificação teve dois aspectos: o substitutivo, Sim. e o inclusivo. Inclusive, isso. Nós fomos também ali incluídos naquela crucificação. Isso. Muita gente olha só o primeiro aspecto. Exatamente, porque aí o texto vai dizer assim: se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Nós temos que sofrer com ele, que é o que precede a glorificação. O que precede a glorificação? O sofrimento pela causa, entendeu? Não é justo um pai de família ser morto por causa do evangelho, deixar esposa e filhos? Então, mas essa é a realidade, fomos chamados para essa realidade. Entendeu? Então essa transformação, ela deve continuar acontecendo pela obra do Espírito de Deus. Mas não só santificação, transformação, mas também a conformação. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Predestinou para quê, irmãos? Predestinar é predeterminar, é decidir de antemão, tá? Deus fez isso para serem conformes. A ideia aqui é justamente de ter a mesma forma, ser semelhante a. Este é o propósito. Quanto mais formos transformados, mais seremos conformados, e isso acontecerá de forma gradativa e contínua. A conformação faz o homem, informe e desfigurado pelo pecado, tomar a forma e a imagem de Deus. Vejam que esse processo, ele é gradativo e é contínuo. E à medida que nós estamos sendo transformados, nós também estamos sendo conformados, o Espírito está nos transformando à semelhança de Jesus Cristo. Meus queridos, esse deve ser o nosso maior anelo, nosso maior desejo, nosso maior propósito. Não que os outros propósitos não sejam importantes, mas se existe um propósito que deve governar, nortear nosso clamor e nossa súplica diante de Deus, é sermos semelhantes a Cristo. Agora, lógico, né, que quando você ouve assim: puxa vida, ser transformado à semelhança de que se parecer com Cristo, o que vem à sua mente? Porque existem coisas maravilhosas, e tudo é maravilhoso sermos parecidos com Cristo, né? O falar com mansidão, o agir com bondade, né? Com justiça, isso é fantástico. Fazer milagres, né? Falar com o Pai, tudo isso é se parecer com Cristo. Mas e dar a outra face? Ficar calado diante da injustiça, porque como cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro. Sofrer pela obediência. Você já
Olha como é contraditório, sofrer pela obediência. Se obedecerdes, todas estas bênçãos virão sobre ti. Está lá, não está lá? Ah, não está não. Não está mais, pastor. Se tiraram de lá. Né? Tiraram. Está lá ou não está no texto? Está. Diminuiu. Está, irmãos. É verdade? É. Mas esta é uma parte da verdade. Existe uma outra verdade também. Que pela obediência vamos sofrer. Porque se Cristo sofreu, né, aprendeu o sofrimento pela obediência, imagina nós, irmãos. Ele estava obedecendo ao Pai. Eu vim fazendo a vontade do Pai. Estou fazendo a vontade do Pai. Cuspiram nele, bateram, entendeu? Crucificaram, rejeitaram. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. É uma coisa doida. Lidar com a rejeição, principalmente com os nossos, né? Como Jesus lidou. Isso é semelhante a ele, irmãos. Então nós precisamos muito da graça e da ação do Espírito de Deus nas nossas vidas para sermos conformados. Então não é só santificação, não é só transformação, mas esse conformar, esse se parecer com Ele. Eu sempre lembro de uma história, de um relato de um missionário que ele teve por 2 anos em uma tribo, e ele, nesses 2 anos, ele não teve comunicação com eles, porque ele estava aprendendo lá o dialeto deles lá, ele estava escrevendo algumas coisas, né, tal. E quando ele aprendeu que ele ia começar a comunicação, ele morreu. E os índios enterraram ele ali, e aí enviaram um outro missionário. Aí o outro missionário já com tudo preparado, aquela coisa toda, já com toda... porque à medida que ele estava escrevendo, né, o primeiro missionário estava enviando também para a sede missionária lá, né, para que outros missionários viessem, né, já falando. E vem um missionário no lugar dele, falando, anunciando Jesus. E a primeira pergunta daquele missionário é: vocês conhecem Jesus? E os índios diziam: sim, nós conhecemos. Ah, vocês conhecem? Sim, conhecemos. Um Jesus assim, sim, nós conhecemos. Mas como que vocês conheceram? Ele ficou entre nós aqui 2 anos, nós enterramos ele aqui. Eles estavam confundindo o missionário com Jesus. Sem o missionário falar para eles. Faz parte. Faz parte. Ficou uma esposa e filhos aí, debaixo do consolo de Deus, porque o missionário foi morto pela causa de Cristo. Diz a Bíblia: bem-aventurados sois, né? Mas enfrentar essa situação aí não é fácil, mesmo em Cristo, pelo Espírito de Deus, tá? Então a conformação é justamente isso. Deu para entender aqui, irmãos? Tá? E por fim, tá? Santificação, transformação, conformação e a glorificação. Isso aqui é fantástico tanto quanto. A glorificação é o último estágio do plano de salvação. Ser glorificado é entrar na glória de Deus para experimentar e desfrutar sem medida da infinita e eterna vida de Deus em Cristo. Na volta de Jesus, teremos, por um lado, Deus nos conduzindo à sua glória, e por outro, teremos Cristo sendo manifestado ao mundo a partir de nós. Nosso corpo será completamente glorificado em Cristo. O plano chegará ao fim quando o homem se tornar a perfeita imagem e semelhança de Deus, e quando todo o poder, a autoridade, o principado e as potestades conhecerem a multiforme sabedoria dele por meio de sua igreja glorificada. Vamos para lá, para Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Alguém achou pode ler, quem achou pode ler. Nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente
Olha só, o que precede a glorificação, sofrimento. Bom, mas a vida cristã não é só sofrimento. Ela é santificação, é transformação, é conformar-se, né? Também por meio do sofrimento, mas por fim é glorificação. É glorificação. Então nós estamos caminhando nessa direção, irmãos. Isso deve ocupar a nossa mente também. Você deve, de vez em quando, quase sempre, parar e pensar nisso. Você vai receber um novo corpo perfeito, onde a enfermidade, a doença, o pecado, não mais, a morte, não mais terá poder algum. Onde nunca mais você vai sofrer tentações, incitamento ao pecado. Corpo totalmente perfeito, semelhante ao de Jesus Cristo, porque sem esse corpo você não vai viver a eternidade. Então estamos caminhando para a glorificação. Eu fico imaginando a morte, quando ela chega para um nascido de novo. Eu queria saber qual que é a reação da morte, quando ela tem que levar um nascido de novo. Porque sai dessa vida, né? Que mesmo em Cristo, cheio do Espírito Santo, meio de sofrimentos, tentações, adversidades e lutas, e entra na glória. E não somente isso. A Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. E nós vamos estar lá para ver isso. Isso é evangelho, irmãos. Glorificação. Vamos lá para 1 Coríntios, um texto clássico da ressurreição, tá? Que está ligado a essa realidade. Porque perguntaram para o apóstolo Paulo, mas que corpo é esse e tal? Inspirado pelo Espírito de Deus, até porque 1 Coríntios é uma carta pastoral, né? Ele está pastoreando a igreja e ela está trazendo algumas questões e ele está respondendo. 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler, por favor, acompanhe, porque o texto é um pouco longo aqui, tá? A partir do verso 35. Esse texto é o texto clássico com relação à ressurreição. Achou aí 1 Coríntios 15, 35? Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Porque os mortos irão ressuscitar. Tá? Em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dar a cada uma das sementes o seu próprio corpo, ou o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Incorrupção aqui está muito ligado à questão da morte, tá? O texto sagrado diz que Cristo não viu a corrupção, tá? O corpo, porque a partir da morte o corpo entra em estado de decomposição, putrefação, ele começa a apodrecer. Isso é corrupção. Corpo ressuscitado não existe isso. Há uns meses atrás, nós tivemos que abrir lá o negócio no cemitério lá e juntar os restos mortais lá do irmão Gobi. Os ossos, só ossos. Estava meu irmão mais velho, minha mãe. E
parado ali imaginando o dia que vai acontecer a ressurreição. Porque vai acontecer. Alguém esses dias me perguntou sobre a questão, pastor, mas e aqueles que foram, como é que é? Eles foram, não foram enterrados, mas foram cremados. Vai voltar do mesmo jeito, irmão. O poder da ressurreição. A Bíblia diz: o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos. E não somente os santos irão ressuscitar, os ímpios também, mas com um corpo propício ao sofrimento eterno. Mas isso é outra coisa. Então nós vamos falar aqui da ressurreição dos santos. Vai ser maravilhoso. Para todos existe assim. Volta ao pó, entendeu? Do pó vieste, ao pó voltará. Pode enterrar, pode ir para o fundo do mar, pode incinerar, pode cremar, não interessa. Mas vai ser ressuscitado. Assim, sim. Onde estiver, vai voltar. Boa pergunta. Não vou entrar nesse assunto ainda, mas existe a ressurreição, a primeira ressurreição, tá? Vai se dar dos santos, a primeira ressurreição, tá? No arrebatamento. Para quem crê no arrebatamento. Bom, vamos lá. Deixa eu ler aqui, porque nosso tempo já está terminando. Verso 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Tá? Não terá mais debilidade alguma, limitação alguma, fraqueza alguma. Você já imaginou um corpo sem debilidade alguma? Como é que você acha que Jesus entrou na sala, os discípulos encerrados, né, as portas fechadas, tudo trancado porque estavam com medo, e Jesus entra no meio deles lá, chega. Ele atravessou a parede, irmão. Não é ficção. Não é fantasia, não. Corpo glorificado não tem limitações. Que coisa de doido, né? Olha só. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, para as coisas, para as realidades espirituais. Até porque uma das linhas da escatologia, mas eu não vou me deter aqui, tá? Só para você ter uma ideia. Uma das linhas da escatologia diz que a igreja será arrebatada, os 7 anos de tribulação e grande tribulação, Jesus volta, que é a vinda de Cristo, a parousia, não o arrebatamento, tá? E aí ele vem para reinar, tá? E a sede é Jerusalém. Quem vem reinar com ele? A igreja que subiu, que vai ter acesso à terra e ao céu. Alguém pergunta, mas como pode? Uma pessoa ressuscitou, está no céu e está na terra. Ué, Jesus não ressuscitou e ficou 40 dias na terra, depois ele foi para o céu? Simples assim, irmão. No milênio vai ser assim. Vou para o céu. Você está entendendo ou não? Fantástica a escatologia. Vamos lá, olha só. Pois, verso 45, pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais, semelhantes a Cristo. Quando Jesus ressuscitou, reconheceram ele ou não? No primeiro momento não, mas depois sim. Tocaram nele ou não? Ele comeu? Bebeu? Sim.
O apóstolo João, quando ele começa a sua primeira carta, ele diz que vimos, ouvimos, que tocamos, as nossas mãos apalparam. Ele não é um fantasma. Não. Corpo glorificado. Real. Para a terra e para a dimensão celestial. Você está assimilando aí, não? Verso 49, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Agora ele vai entrar aqui, ó. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória aqui sobre a morte. Sobre a morte. Portanto, por esta razão, que seremos glorificados, que venceremos a morte, está certo, ela já sabe disso. Por qual é que ela já sabe disso? Jesus ressuscitou e não morreu. Está vivo. A destra de Deus Pai virá para buscar a sua igreja. E nós, semelhantes a ele, seremos também transformados. Ela já sabe disso. Por esta razão, olha só. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Há alguma razão à altura da glorificação para deixarmos de servirmos ao Senhor? A resposta é não, irmãos. Mas infelizmente nós temos visto muitas pessoas desistirem dos seus dons, dos seus ministérios, porque se frustraram com isso, com aquilo, com aquele, com aquela, por isso, por aquilo, sabe? Como nós somos imaturos, irmãos, precisamos da graça divina. Porque frustrações e decepções nós vamos ter dentro e fora da igreja. Mas olha o que Paulo diz: por esta razão, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Encerramos aqui a lição 2. Aleluia! Que maravilha! Se prepare então para a próxima terça, assim o Senhor permitir, lição 3, conforme o caráter de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Após a oração, você que trouxe sua oferta, poderá colocar no gasofilácio. Traga à memória os resultados de uma vida crucificada: santificação, transformação, conformação e glorificação. Pai, nós te damos graças porque a boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor é fiel para completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito. Te rogamos, ó Pai, que de fato nosso maior anelo, desejo, propósito seja verdadeiramente nos tornarmos semelhantes a Cristo. Até porque está escrito: se alguém diz estar nele, este deve andar como ele andou. Nós te damos graças pela obra santificadora, transformadora, uma obra que nos conforma à semelhança de Cristo e que nos direciona para a glorificação. A ti, Senhor, honra, glória, louvor e adoração,
Oramos gratos em Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.